Quem aí tem medo da morte? Por que é tão complicado abordar assuntos assim? Expressões como foi morar no céu é muito comum no meio cristão, mas você já parou para pensar no que você está dizendo, se isso realmente tem embasamento bíblico? Bom, o estudo de hoje é para nós falarmos sobre a vida após a morte. Analisaremos alguns versículos. O primeiro deles é Filipenses 2, do 8 ao 11, que diz assim: Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entendeu o que esse versículo está dizendo? Quem é que está nos céus? Essa foi fácil, né? Os anjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o Pai, o Filho. Quem é que está na terra? Os seres humanos vivos, né? Graças a Deus. Quem que é que está debaixo da terra? Te peguei. Aposto que alguém respondeu que foi demônios. Mas está errado se a resposta foram os demônios. Os demônios não estão debaixo da terra. A Bíblia é clara ao dizer que eles habitam as regiões celestiais. Basta você ler Efésios 6,12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora, se você comparar isso com Apocalipse 12, 7 ao 12, você verá que, no princípio, Satanás ele foi expulso da habitação de Deus. Ele estava no terceiro céu, ele foi precipitado até o segundo céu, onde agora ele está sendo acusador, ele é o dominador deste mundo. Muito em breve, ele será precipitado novamente até a terra. Então, aí na sua casa, depois você lê Apocalipse 12, para você entender isso que eu estou dizendo. No meio cristão, também é muito comum dizermos que ao morrer o justo, ele vai para onde? Para o céu. E ao morrer o injusto? Para o inferno. Mas isso também tem base bíblica? A Bíblia diz em João 3,13 que ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Então não há nenhuma alma no céu nesse exato momento. Todos estão aguardando em outro lugar a ressurreição dos mortos. Então, para onde que segue a alma após a morte? Vamos pegar a vida do nosso Salvador, para nós entendermos como que é a vida após a morte. Leia Efésios 4:9. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Repare que a Bíblia está dizendo que Cristo desceu até as partes mais baixas da terra. Vamos usar aqui o modelo hebreu sobre a cosmologia da Terra, eu já usei ele em outros vídeos, para que você entenda onde nosso Senhor foi após a sua morte. Então, ele desceu ao Sheol. É exatamente aqui que há tanta confusão no meio cristão. As traduções em português traduziram palavras com significados profundos no hebraico e no grego de forma equivocada. A palavra inferno, ela é uma tradução do latim que veio da Vulgata, mas se refere à palavra Sheol, no hebraico, e Hades, no grego. As três palavras têm o sentido de falar sobre o mundo dos mortos, o mundo inferior. A confusão surge pois as pessoas passaram a usar a palavra inferno de forma pejorativa, atribuindo nome ao sinônimo de lago de fogo e enxofre, que é outra palavra. Com o nível de aplicativos e conhecimentos que está disponível hoje, é muito importante estudar a Bíblia com um dicionário Strong para se ter acesso às palavras no original. Infelizmente, irmãos, as traduções deixam a desejar e nos fazem perder muita revelação. Tendo em mente que a tradução de Hades, Sheol, significa mundo dos mortos, leia de forma correta alguns versículos da Bíblia. Atos 2, 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
Compare os textos acima com o Salmo 16 e veja que se trata de um lugar no interior da terra. Não deixará minha alma no mundo dos mortos. O contexto desse versículo fala de Cristo descendo ao Hades após a morte. Ele não foi para o céu, como muitos alegam. Cristo ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Veja as referências, Mateus 12, 38 ao 40. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Está falando do mundo dos mortos, Sheol. Qual que é o sinal do profeta Jonas? Vamos lá para o profeta Jonas, vamos ler o capítulo 1, versículo 17 e o capítulo 2, versículo 1 e 2. Entre mentes, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Elohim Deus, e disse: Em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu do ventre do abismo. A tradução é Sheol. Gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Assim como o profeta Jonas, do ventre do peixe, sua alma foi parar no Sheol de forma consciente, Cristo também foi para lá. Veja outro versículo que é interpretado de maneira totalmente equivocada pela igreja moderna. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, as portas do inferno não está falando do reino de dominação do diabo. Está falando que as portas do mundo dos mortos. A palavra correta aqui, inferno, é Hades. Então, as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê, irmãos? Aquele que venceu a morte tem consigo as chaves daquele lugar e irá tirar o seu povo de lá no dia da ressurreição. Leia atentamente agora a próxima referência, 1 Coríntios 15, 51 ao 55. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Essa morte aqui é a morte morrida, tá? É morte mesmo. Aí o versículo continua: Onde está, ó morte? Outras traduções vão dizer: ó inferno, o teu aguilhão. Novamente, vemos nesse versículo a palavra falando que o mundo dos mortos não nos aprisionará. Porque essa última tradução de morte ou inferno, irmãos, é Hades, tá bom? Hades. Então, onde está, ó mundo dos mortos, o teu aguilhão? Há uma interpretação nesse assunto muito equivocada que ensina que Cristo foi morto e quando ele desceu ao inferno, no sentido de morada dos demônios, ele pregou aos espíritos em prisão e os tirou de lá, os levando aos céus. Né? Fala que pregou as almas também e levou aos céus. É uma bagunça esse ensinamento. E é totalmente infundado. Vamos analisar esse contexto para nós esclarecermos este ponto também. Lucas, capítulo 23, 42 e 43, vai dizer assim: E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Alguns interpretam o texto citado acima no sentido de dizer que Cristo subiu ao céu após a sua morte, se encontrou com o ladrão da cruz lá. Mas o texto não diz isso. O ladrão pede a Cristo para se lembrar dele na sua segunda vinda, para estabelecer seu reino.
Cristo, por sua vez, o tranquiliza dizendo que os dois se encontrariam naquele mesmo dia no paraíso, no mundo dos mortos, daqueles que estão salvos em Cristo. Agora veja os versos que são os fundamentos da doutrina que diz que Cristo transportou o mundo dos mortos para o céu. Efésios 4, 7 ao 8. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Compare isso com o Salmo 68, 18, que vai dizer: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Cristo não transportou o mundo dos mortos para outro setor, mas ele levou o cativo o cativeiro, ou seja, o cativeiro é toda a morte e o mundo onde os mortos estão aprisionados. Lembra que desde que o homem pecou, este se tornou escravo da morte? A Bíblia não diz o salário do pecado é a morte? Mas Cristo, ele vence a morte, pois não tinha pecado, ele se tornou o Senhor. Ele, Jesus, tem as chaves da morte e do inferno. Ele tira quem ele quiser tirar desse cativeiro. Em breve ele vai abrir o mundo dos mortos e livrará aqueles que são dele. Isso é levar cativo o cativeiro. Pregar os espíritos em prisão é anunciar aos anjos caídos que estão aprisionados lá no abismo que Jesus, ele, venceu e voltará em seu reino e resgatará aqueles que deram testemunho do nome do Senhor para serem reis e sacerdotes. Lá em 1 Pedro 3, 18 ao 20 vai dizer: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas. Entendeu, irmãos? Compare essa referência que eu acabei de ler com 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, no abismo, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Judas 1,6. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, preso com correntes eternas para o julgamento do grande dia. O paraíso, irmãos, ele não foi transportado para outro lugar. Mas o paraíso, ele é um compartimento no Sheol. Eu estou falando Sheol e Hades, acho que eu não expliquei. Sheol é a tradução para mundo dos mortos em hebraico. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela é toda escrita em hebraico. No Novo Testamento, a Bíblia ela é escrita em grego. Então, a palavra grega para mundo dos mortos é Hades, ok? O Sheol, então, o paraíso que está dentro do Sheol, ele é chamado de seio de Abraão. Não é que é o nome seio de Abraão, é estar junto de Abraão, mesmo local que Abraão está. Aqueles que morrem em Cristo já desfrutam no Sheol da presença do Senhor, estão num compartimento que a presença do Senhor está lá. Eles podem descansar, pois sabem que já estão salvos. Há aqueles que já estão condenados em tormentos da alma, pois sabem o que fizeram em vida, sabem que terão de prestar contas diante de Deus. Há também outro grupo que não ouviram do Evangelho, não conheceram o Senhor e que têm obras em suas mãos. Esses também aguardam o grande julgamento do Senhor para que as suas obras sejam evidenciadas. Então, há compartimentos no Sheol.
A Bíblia, ela fala em várias passagens sobre o mundo dos mortos, mas não mostra com clareza de detalhes como que é esse lugar. Cristo, ele deixou um breve relato sobre esse local na história de Rico e Lázaro, que se encontra em Lucas 16, do 19 ao 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Irmãos, no inferno aqui é Hades. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, tenham em mente que o inferno que nos é apresentado no mundo cristão tem referência ao lago de fogo, o Guiena, não ao Hades, Sheol, o mundo dos mortos. O lago de fogo, onde há choro e ranger de dentes, ainda não foi inaugurado. Ele o será na volta de Cristo, quando a besta e o falso profeta forem lançados vivos lá. Após a ressurreição dos mortos, o Hades será lançado dentro do lago de fogo. É o que diz Apocalipse 20, 13 e 14. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, Hades. Entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, de novo, Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Compare outros versos, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que tem poder para fazer perecer no inferno. Agora aqui a palavra é Geina, que é o lago de fogo, tanto a alma como o corpo. Mateus 18, 9 vai dizer, sim, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só olho do que tendo os dois e seres lançado no inferno. Aqui de novo é a palavra Geena, que tem relação com o lago de fogo, ok? Então, irmãos, é de suma importância a gente entender as Escrituras, entender que o apóstolo Paulo dizia para a igreja consolar uns aos outros com essas palavras em 1 Tessalonicenses, pois há uma esperança para os que dormem. Há uma esperança para aqueles que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão no último dia. Enquanto isso, os que estiverem vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor. Há uma doce esperança para o crente. A vida após a morte, para aquele que serve ao Senhor. Eu falei crente, é crente em Jesus, independente da religião. Há uma doce esperança para aqueles que estão em Jesus. Amém? Acho que eu compliquei algumas coisas, né? A falar independente da religião. Porque tem muitos que não pertencem a templo nenhum, não pertencem a denominação alguma, outros pertencem a algumas, independente de onde você está,
se você é crente em Jesus Cristo e pratica as obras que o Senhor praticou, se morreres, você tem uma doce esperança, a esperança de um dia se encontrar com o nosso Jesus. Fiquem todos na paz, irmãos. Obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo estudo.